Meus cumprimentos, senhor presidente, meus cumprimentos aos demais vereadores. Queria fazer um agradecimento público a todos que estão aqui. Embora nós tenhamos divergências, é importante que possamos ouvir os outros. Mas queria, presidente, tratar de alguns temas de forma célere. A primeira questão é a seguinte. Queria cumprimentar a Polícia Federal do Brasil, porque é difícil prender rico nesse país. É um negócio impressionante. E hoje bateram na porta até do Lehman, Zé D'Ambrosio. Porque Americanas deve 54 bilhões de reais para trabalhadores, investidores. E eu e a vereadora Andressa, todas as segundas-feiras, conversamos sobre temas importantes. E o que mais me incomoda, vereadora Daiane, é que o cara que é punguista, batedor de carteira, sempre tem a justiça estabelecida prontamente pelo Estado brasileiro. Agora o rico, infelizmente, faz o que quer. O cara roubou 54 bilhões de reais. Estava em casa. Estava lá em Mônaco, onde ontem estava jogando tênis em Monte Carlo, depois estava em Paris vendo o nosso João Fonseca, depois estava batendo palma para o maestro André Rieu. E se fosse pobre? O Daniel Vorcaro causou um prejuízo ao fundo garantidor do Banco Central, para mim e para vocês pagarem, de 60 bilhões de reais. Não, para esses aí eles podem ficar em casa de tornozeleira. Sinceramente, a lei exige proporcionalidade na sua aplicação. E a proporcionalidade que eu vejo em parcela do judiciário é o seguinte: se é rico, eu aplico assim. E se é pobre, eu aplico assado. Então, que o Paulo Lehman seja imediatamente preso para responder. E todos aqueles que roubaram, que sejam. E também, vereador João Ezo, já que o senhor me perguntou, vi que o senhor anda botando algumas fotos com eles, que a família Bolsonaro também responda, visto que quem sustenta o Eduardo Bolsonaro é o Daniel Vorcaro. Visto que ele estava acampado num colchãozinho lá e agora mora numa mansão de 30 milhões de reais. Então que nós comecemos a prender ricos e aqueles de esquerda ou de direita, que sejam ladrões, que sejam presos. Não fujam do Brasil. Vocês me conhecem, não tenho problema. O lugar de ladrão para mim é na cadeia. E não fugindo do Brasil com dinheiro público. Vereador Lucas. Vereador Cláudio, eu vou ficar aqui mais numa questão paroquial, que é o seguinte, vejam, os pobres que devem, porque não tem condições, por dolo e tal, vamos pegar o FUNCAP aqui, vereador Jack. Eu escuto muitas críticas, porque essa gente não paga a casa, não sei o que, não sei o que. E nós temos grandes devedores no município, vereador Cláudio Libardi. Grandes devedores do município, que devem fortunas ao município em impostos. E nós não tocamos nesse assunto. Por má intenção, por crise econômica, não pagam. Enfim, eu quero reiterar essa sua fala aqui. Infelizmente, se possível, no sistema que nós temos, quem responde pelo judiciário, quem é preso pelas forças de segurança, geralmente são os mais pobres. Porque os ricos sabem bem da importância da política, sentam nos primeiros lugares nesse plenário ou em outros plenários do Brasil para defender os seus interesses. E os pobres geralmente acabam, a eles, né, a lei tem um peso muito maior. Que bom que o senhor trouxe. Como bem o senhor disse, nós não temos bandido de estimação, concordo com o senhor. Lugar de ladrão é na cadeia, mas aí quem está relacionado e metido até os dentes é o Flávio Eduardo Bolsonaro. E para concluir, parece que deu briga na família ontem, que o candidato à presidência da República desrespeitou a ex-primeira-dama, que se manifestou aí nas redes sociais. Tristes tempos aí para a direita brasileira ter que coadunar com esse problemão todo. Vou ter 20 segundos, vou lhe pedir desculpa, vereador Santo Faginel, só para concluir então, presidente. Como diria o meu grande ídolo, tronco missioneiro, Pedro Hortaça, há muito sorro manso de paletó e gravata que com pele de cordeiro
vive de roubo e mamata. Muito obrigado.